Você gostaria de ter mais equilíbrio na sua vida e não sabe como conseguir? Se sente sem energia, sem ânimo de fazer as coisas, sente que a sua vida está desorganizada e não sabe exatamente como fazer para colocar a sua vida em ordem e sentir pelo menos um pouco disso que se chama harmonia? Me acompanhe até o final desse vídeo, que eu vou falar a fundo sobre esse tema, explicar quais são as causas do desequilíbrio e como a gente faz de forma prática para realmente encontrar isso que nós podemos chamar de uma vida mais equilibrada e mais harmoniosa. Eu sou o professor Tiago Santana e você está no canal Simbolismo Secreto da Bíblia. Nesse canal nós explicamos a fundo qual o conhecimento que está por trás da linguagem simbólica da Bíblia. A Bíblia possui uma linguagem simbólica que precisa ser corretamente interpretada para que ela tenha um sentido prático na nossa vida. Cada vez mais a gente vive para trabalhar e não trabalha para poder viver. É difícil encontrar alguém que tenha conseguido uma espécie de harmonia, ou que tenha conseguido um equilíbrio entre vida profissional, entre vida pessoal, vida espiritual, vida familiar. A coisa mais comum que a gente pode perceber, ou em nós mesmos, ou nas pessoas que nos cercam, amigos, familiares, enfim, é justamente essa corrida frenética da vida, em que parece que a gente está sempre apagando incêndios, sempre correndo atrás de um objetivo que a gente não sabe muito bem qual é, e a gente está sempre com essa sensação de estar apagando incêndios. A vida ideal, equilibrada, mais plena, é sempre uma ideia num futuro, uma espécie de miragem que se encontra num futuro, que a gente busca, que a gente trabalha por essa vida ideal, mas a gente não sabe exatamente quando ela vai chegar. A gente pode dizer que uma das características principais do nosso mundo hoje é justamente o desequilíbrio. A gente vê que as nossas cidades não possuem equilíbrio entre cidade e natureza, o modo de vida. A vida equilibrada e harmoniosa se tornou uma espécie de ideal onde todos nós queremos atingir, mas quem que poderia, com sinceridade, colocar a mão no coração e dizer, não, eu tenho uma vida equilibrada, eu tenho uma vida harmoniosa e plena. Se somos sinceros, é raro, para não dizer impossível, encontrar alguém que possa fazer uma afirmação como essa. E nós deveríamos nos perguntar, será que é possível a gente ter uma vida feliz sem que a vida esteja equilibrada? É possível ser feliz no meio de uma vida completamente desequilibrada e caótica? É fácil a gente perceber que isso é algo mais do que impossível. E é possível nós termos uma vida equilibrada? Será que é possível a gente conseguir isso? Sim, é possível, e nesse vídeo nós vamos explicar como exatamente nós podemos fazê-lo. O primeiro que nós precisamos compreender é que todos nós temos 5 centros que governam todas as atividades da nossa vida. 5 centros energéticos, por assim dizer, que controlam e governam todas as coisas que nós fazemos no nosso dia a dia. Nós temos um centro intelectual, que é responsável, evidentemente, pelas nossas atividades intelectuais. Nós temos um centro emocional, que está governando e que está por trás de todas as emoções que nós temos. Nós temos um centro motor, que é responsável pela nossa atividade física, pelos nossos movimentos e pela coordenação desses movimentos. Nós temos um centro instintivo, que é responsável pelas nossas atividades instintivas, aquilo que nós fazemos sem a necessidade de utilizar o intelecto. E nós temos um centro sexual, cuja finalidade em parte é óbvia e em parte não é tão óbvia, como a gente vai comentar nesse vídeo. Nós temos um centro intelectual, e o centro intelectual ele se localiza, evidentemente, no nosso cérebro. O nosso cérebro é o receptor de onde o nosso centro intelectual atua.
E o nosso centro intelectual, ele é importantíssimo, evidentemente. É graças ao centro intelectual que a gente pode elaborar conceitos, armazenar na memória conhecimentos que a gente recebeu para poder aplicar. É graças ao centro intelectual que a gente pode fazer análise, que a gente pode ler e entender um conhecimento, que a gente pode fazer planejamentos, que a gente pode projetar o futuro e tanto planejar uma viagem que a gente queira fazer, como um engenheiro que vai construir uma ponte, ele vai evidentemente usar o centro intelectual para poder projetar como exatamente vai ser o passo a passo da construção daquela ponte. O centro intelectual, portanto, ele é extremamente útil desde que ele esteja dentro da sua órbita, desde que o centro intelectual esteja atuando naquilo que precisa, que necessita do centro intelectual. Aqui já entra o primeiro problema. Nós temos uma tendência de querer colocar o intelecto em absolutamente tudo. A gente quer usar o intelecto a todo momento. Aí estão, por exemplo, cientistas que querem explicar ou afirmar que Deus existe ou não existe através do intelecto. E isso simplesmente não é possível, porque o intelecto não é o instrumento adequado para poder chegar à resposta de questões mais profundas como essa. O intelecto ele é útil, mas ele tem a sua limitação, ele tem uma órbita na qual ele pode atuar, e desde que ele esteja nessa órbita, ele vai ser útil. Se a gente tira o intelecto da sua órbita e quer colocar o intelecto para atuar em coisas que não deveriam ser conduzidas pelo intelecto, nós vamos cair no erro. A gente, por exemplo, querer entender se Deus existe ou não existe e querer afirmar isso com o intelecto é algo semelhante a gente querer estudar as estrelas com um microscópio ou querer estudar o mundo do infinitamente pequeno, as células, moléculas, átomos, etc., com um telescópio. Simplesmente não se trata do instrumento adequado. Além do intelecto, nós temos um centro emocional. O centro emocional está localizado na região do plexo solar, cerca de 2 ou 3 dedos acima do umbigo, entre o nosso umbigo e o nosso peito. Ali está a raiz de onde emanam as nossas emoções. E o que o centro emocional faz? Evidentemente, ele está por trás, ele é o espelho no qual se reflete as nossas emoções. Alegria, tristeza, dor, euforia, melancolia, entusiasmo, depressão, amor e ódio, ressentimentos, esperança, etc, etc, etc. No centro emocional estão reunidas as nossas emoções. Tanto que quando a gente tem uma emoção forte, por exemplo, alguém chega e nos dá uma notícia muito forte, por exemplo, dizendo, por exemplo, que um parente nosso faleceu, muitas vezes a pessoa tem a reação instintiva e imediata de levar a mão nessa região. Ou quem já teve a experiência de andar numa montanha-russa, por exemplo, numa montanha-russa, quando a gente experimenta aquelas quedas enormes ali, a gente sente o famoso frio na barriga. E por que existe essa sensação de congelamento na barriga? Justamente porque ali o nosso plexo é onde as nossas emoções estão concentradas e é onde a gente sente mais forte as nossas emoções. Quando a gente vai falar em público, um ator, antes de entrar em cena no palco, a pessoa pode sentir as famosas borboletas no estômago, onde a gente sente essa espécie de incômodo, uma sensação esquisita na barriga, que está relacionada a emoções mais fortes, de ansiedade, etc. Porque, insisto, aí estão as nossas emoções. Nós temos um terceiro centro, que é o nosso centro motor. E o que o nosso centro motor faz? Evidentemente, governar e controlar os nossos movimentos. Nosso centro motor está localizado na região superior da nossa coluna. E desde aqui, dessa parte atrás, na parte da nuca, emanam todos os movimentos. Tanto que se acontece de uma pessoa
sofreu um acidente, por exemplo, nessa área, essa pessoa pode vir a se tornar tetraplégica. A pessoa tem uma lesão nessa área e ela pode ficar sem conseguir movimentar o dedinho do pé. E por que acontece esse fenômeno? Porque desde essa região nós temos aí um centro nervoso de onde emanam todos os nossos nervos principais que estão relacionados ao movimento. Então, o centro motor, ele governa tanto uma atividade esportiva que a gente vai fazer, uma corrida, até a gente pegar um copo para tomar água e, inclusive, ele está por trás também dos nossos hábitos, aquilo que nós temos como hábito no nosso dia a dia. Nós temos ainda um centro instintivo. O nosso centro instintivo ele está localizado na base da nossa coluna vertebral e ele está relacionado em íntima relação com o nosso cérebro também. Ele está relacionado aos movimentos instintivos, às necessidades biológicas instintivas que o nosso organismo tem. Então, por exemplo, o nosso coração se manter batendo não é uma atividade que é realizada pelo nosso centro intelectual. Nós não nos concentramos no nosso coração e pensamos, coração, bate, sístole, diástole, sístole, diástole. Nós não fazemos isso. Tampouco a gente faz isso para poder respirar. A respiração é uma atividade do nosso organismo que acontece de maneira instintiva. E é precisamente o centro instintivo que está governando essa atividade. Assim como o sentir fome, o sentir sede, o sentir sono, a digestão pela qual a comida passa no nosso organismo, tudo isso está governado pelo nosso centro instintivo. E o nosso centro instintivo é extremamente inteligente, como a gente pode perceber. Ele é capaz de governar atividades metabólicas, calóricas, digestivas, respiratórias, circulatórias do nosso organismo, sem que para isso a gente tenha que se preocupar o mais mínimo com essas atividades. O centro instintivo está governando essas atividades por nós. E nós temos, evidentemente, um centro sexual. O centro sexual está localizado, evidentemente, nos órgãos sexuais. Nós poderíamos pensar que a única função do centro sexual é a reprodução da espécie e sentir prazer. E isso simplesmente não é verdade. O centro sexual tem uma importância gigantesca no organismo humano, regulando a nossa saúde, tanto física quanto psíquica. Isso os psicólogos, os psiquiatras sabem disso, como o centro sexual tem uma importância enorme também na nossa vida espiritual, que nós vamos falar em outros momentos, em outras aulas mais específicas sobre esse tema. A primeira coisa que a gente precisa compreender é que das nossas atividades diárias, da nossa vida comum e corrente, todas as nossas atividades e tudo aquilo que nós fazemos estão relacionados de alguma maneira a esses 5 centros. Nada está fora desses 5 centros, no que diz respeito à nossa vida comum e corrente. Pense em qualquer atividade e você vai ver que todas elas, não importa qual seja, de alguma forma estão relacionadas e possuem um desses centros por trás dessas atividades. E é fundamental a gente compreender, para a gente entender a nossa vida, a forma como a nossa existência se processa e se manifesta no tapete da nossa existência, a gente precisa compreender como funcionam os nossos centros. É interessante a gente saber que os nossos centros, cada um deles possui uma velocidade específica. A gente tende a achar que o que nós temos de mais rápido, digamos assim, é o intelecto, é o pensamento. Tem até a expressão rápido como a velocidade de um pensamento. E a gente pode chegar a achar que dos 5 centros, o centro intelectual seria o mais rápido. E, no entanto, o centro intelectual é o mais devagar dos nossos 5 centros. Se nós estamos num determinado local e numa cozinha, e a gente esbarra em uma mesa e um copo que estava em cima da mesa vai cair, o que a gente faz de maneira instintiva com o centro motor? A gente agarra esse copo rapidamente. Esse reflexo de agarrar o copo, ele pertence ao centro motor.
ele não pertence ao centro intelectual. Se nós fôssemos usar o intelecto e analisar a situação, esbarrei na mesa, vejo que este copo vai cair. Se eu não agarro esse copo, ele cairá e quebrará no chão. Se a gente for fazer tudo isso, se a gente for pensar para poder agarrar o copo já quebrou, já veio alguém, já falou, ó, dá licença aí, e já limpou a sujeira que a gente fez. Quem agarra o copo imediatamente é o centro motor. A gente está dirigindo na rua, alguém vem e nos dá uma fechada. Se a gente for usar o centro intelectual para analisar e pensar, um carro entra em minha frente com essa velocidade, acho que não vai dar certo e vai acabar havendo uma colisão, eu tenho que virar. Já chegou a polícia para fazer o BO enquanto a gente está fazendo a análise intelectual da situação. O que faz com que rapidamente a gente desvie do carro? O nosso centro motor. Então vejamos como o centro motor é mais rápido que o centro intelectual. O mesmo vale para o nosso centro emocional. O nosso centro emocional é mais rápido do que o nosso centro intelectual. Uma pessoa vem e nos dá uma notícia impactante. Aquilo nos espanta, nos gela a alma por dentro, se for uma notícia forte, e depois a gente vai começar a fazer uma análise, a pensar essa notícia, quais são os impactos. Vem alguém e diz, você está demitido. A primeira coisa que a gente sente é uma emoção, antes de elaborar um conceito sobre essa informação. Se vemos uma cena forte, se a gente está caminhando pela rua e vemos ali, por exemplo, não sei, uma criança ali numa situação delicada de rua, doente, com algum problema grave. Quando a gente observa essa cena, aquilo, o primeiro que nos dá é um impacto emocional, para depois a gente começar a elaborar um conceito sobre qual deve ser a situação daquela criança, etc, etc. O mesmo vale numa situação de perigo, por exemplo, se a gente está para ser atropelado por um carro e o nosso instinto de sobrevivência, unido ao nosso centro motor, rapidamente faz a gente pular, dar um salto dali e tentar sair daquele perigo. O centro instintivo também é mais rápido do que o nosso centro intelectual. E o centro sexual da mesma forma. Você que me escuta já deve ter tido a experiência, certamente alguma vez na vida, de uma pessoa chega no nosso campo visual e em fração de segundos a gente sente algum tipo de atração sexual em relação àquela pessoa, muito antes de fazer algum tipo de conceito sobre o porquê que essa pessoa nos atrai, que é bonita, se não é bonita, como é o cabelo, como é a roupa, ou etc. Em fração de segundos, o centro sexual sabe analisar se aquela pessoa é compatível sexualmente conosco ou não. O centro sexual possui ainda uma característica de, uma vez que a energia sexual é a energia que é capaz de criar vida dentro de nós, ela é também o nosso maior reservatório de energia no nosso corpo. O nosso centro sexual é o que alimenta todos os outros centros. Quando uma pessoa está com o centro sexual desequilibrado, todos os outros centros também se desequilibram. Isso é algo que os psiquiatras sabem. Normalmente, quando uma pessoa está com uma vida sexual muito desregrada, muito desequilibrada, isso afeta o psicológico dela. Essa pessoa tende a ter diversos transtornos psicológicos, de ansiedade, depressão, pânico, etc, etc, etc. Portanto, a gente precisa compreender que a nossa energia vital, a nossa potencialidade de vida, está toda distribuída nesses 5 centros. E na medida em que nós vamos exercendo as nossas atividades do dia a dia, essa energia vital, essa potência de vida que nós temos, vai sendo utilizada, vai sendo distribuída nessas atividades diárias que nós temos. Uma pessoa que faz um enorme esforço físico, que corre uma maratona, ela depois fica exausta. Por quê? Porque a energia dela ela colocou toda no centro motor.
E o centro motor sugou a energia que ela tinha. Ela vai precisar de repouso e de comida para poder voltar a recuperar sua energia. Uma pessoa que está fazendo um projeto ou que está com uma enorme concentração intelectual em algo, que está fazendo um trabalho intelectual muito forte em cima de algo, ela vai ficar, depois de algumas horas, sem energia, porque o centro intelectual, a energia mental, foi toda roubada e derramada, por assim dizer, pelo centro intelectual. O mesmo vale para uma pessoa que teve muitas emoções, uma pessoa que passa por uma emoção muito forte, ela tende a logo depois se sentir exausta, porque a sua energia foi gasta pelo seu centro emocional. Portanto, a gente precisa compreender como funcionam esses 5 centros e de que maneira nós estamos gastando a nossa energia através desses 5 centros para a gente poder saber aonde está desequilibrado, por onde nós estamos enviando as nossas energias embora e quais centros nós estamos deixando de alimentar e de nutrir esses centros corretamente. O equilíbrio da nossa vida, ele vai vir do correto uso, da forma equilibrada de nós usarmos esses 5 centros. Se nós tivermos uma vida em que está toda concentrada no intelecto, por exemplo, nós vamos nos sentir sem energia, sem ânimo, desequilibrados, melancólicos, depressivos, ansiosos, etc. Porque a nossa energia está toda sendo gasta pelo centro intelectual. Então, nós temos um bom uso e um mau uso desses centros. Primeiro, a gente precisa entender qual é esse mau uso. A gente mal utiliza o nosso centro intelectual com preocupações, com ansiedades, com planejamentos excessivos, com isso que se chama cobiça dentro de nós, que está ali o tempo todo arquitetando, planejando, porque como que eu vou ter mais dinheiro e mais e mais e mais e mais. Isso de ter orgulho intelectual, por exemplo, isso de estar a todo momento querendo provar para as pessoas que as nossas ideias aqui são as melhores do que os outros, e em disputas intelectuais, porque veja bem, porque a minha forma de entender, a minha ideologia política, a minha ideologia religiosa, e está aí o tempo todo debatendo, maquinando, justificando, querendo convencer a tudo e a todos que a sua maneira de pensar é a que vale. Essa é uma forma péssima e desequilibrada de utilizar o centro intelectual. Essa pessoa depois vai estar sem energia, ansiosa, desequilibrada, etc. Nós fazemos um mau uso do nosso centro emocional. De que maneira? Primeiro, alimentando de forma incorreta esse centro emocional, com filmes que são carregados de emoções negativas, filmes de terror, filmes violentos, coisas que trazem, que nos levam ali para um baixo astral, para uma coisa de emoções negativas, de emoções pesadas. Isso tudo vai nos nutrindo de forma negativa. Ninguém iria abrir a própria lixeira da casa, pegar o lixo que nós temos ali, colocar num prato e comer. Ninguém iria pegar um cinzeiro ali de cigarros, jogar no prato e comer. Por que nós fazemos isso? Assistindo uma quantidade de absurdezes que só vão nos causar mal. Por que a gente faz isso? A gente está alimentando o nosso centro emocional de forma equivocada. Depois vamos ficar com as emoções desequilibradas, chorando e rindo de forma descontrolada. E não sabemos por quê. O centro emocional a gente alimenta de forma equivocada quando a gente está nutrindo e alimentando ressentimentos, fofocas, quando a gente está o tempo todo pensando porque a outra pessoa, porque fulano fez isso, porque ciclano fez aquilo, pensando em como as pessoas nos fizeram mal e como elas precisam pagar por aquilo, de que maneira que eu vou cometer justiça para poder fazer fulano pagar aquilo que ele me fez. Enquanto a gente esteja alimentando esse tipo de coisa, nós estamos jogando
porcarias para dentro do nosso centro emocional e nós vamos nos sentir sem energia e desequilibrados. Nós malgastamos o nosso centro emocional com orgulho ferido, isso de que qualquer coisa que uma pessoa nos fala, uma crítica ou uma observação ou o que for, e a gente se sente profundamente ferido porque fulano não me entende, porque o mundo não me entende, porque as pessoas não merecem a minha companhia, não sabem dar o valor que tem a minha... Esse tipo de discurso íntimo é algo que só vai nos alimentando de forma negativa a nível emocional. Explosões de ira, quando a gente explode ali em ira e se revolta com tudo e vive, as pessoas que vivem batendo na mesa, que vivem gritando e falando alto por qualquer coisa, que se desequilibra facilmente, isso tudo é uma energia emocional que está ali atuando de maneira explosiva. E isso vai, evidentemente, nos desequilibrando, nos tirando a energia e nutrindo em nós coisas que são destrutivas e não edificantes. Nosso centro instintivo, nós malgastamos o nosso centro instintivo quando a gente não tem hora para dormir, não tem hora para acordar, quando a gente come de qualquer maneira, quando a gente não tem nenhum tipo de cuidado com o tipo de alimento que a gente tem, não que a gente precise fazer da cozinha uma religião, como muitos querem fazer, não se trata disso, não devemos ser fanáticos nessas coisas, mas sim que é fundamental a gente buscar uma alimentação mais ou menos equilibrada, que seja mais ou menos o melhor possível, saudável, e que a gente tenha um equilíbrio nesse sentido. Excesso de bebida, cigarros, entorpecentes, tudo isso são coisas que vão minando e vão destruindo, desequilibrando o nosso centro instintivo. E o centro sexual é mal utilizado em adultérios, em fornicações, em uma forma sexual completamente desregrada, em todos os extremos. Tanto isso que se chama celibato, que são essas pessoas que veem na sexualidade algo sujo e querem abafar essa energia, querem negar essa energia, negam a sexualidade, se tornam celibatos. A energia sexual é impossível de ser abafada, ela é uma energia que quando ela é abafada ela acaba explodindo, criando elementos psicológicos piores do que o que a pessoa tinha antes. Então, não se trata do extremo de se abafar e se negar essa energia, e tampouco nós podemos cair no que nós vemos hoje no mundo como algo normal, ou como algo comum, que é justamente utilizar essa energia de forma completamente descontrolada, sem nenhum princípio, sem nenhuma ética, porque isso vai nos destruir biologicamente e animicamente. A energia sexual é uma potência, é uma energia criadora que deve ser corretamente conduzida. É tão verdade que os esportistas aí, os jogadores de futebol, os lutadores, eles sabem, antes de uma partida importante, antes de uma luta importante que se tenha, eles precisam se guardar sexualmente. Vejam como a seleção brasileira, quando vai participar da Copa do Mundo, etc., ou o que for, normalmente eles ficam concentrados num hotel ali, onde não se pode receber visitas íntimas. E isso tem um motivo, porque a energia sexual é uma potência, uma energia que tem um potencial enorme. Quando ela é mal gasta, ela causa um desequilíbrio interno e faz com que essa pessoa perca a sua potência de vida. As corridas de cavalo, por exemplo, antes de uma corrida de cavalo, normalmente ali os donos e treinadores deixam o cavalo também sem ter nenhum tipo de contato sexual. O centro motor, como nós utilizamos mal o centro motor? Com os extremos. Seja com o sedentarismo, não fazendo nenhum tipo de atividade física, seja com essa busca frenética pelo corpo ideal, pela perfeição do corpo, tudo aquilo que seja abusar do centro motor. Isso vai, evidentemente, nos causar problemas e fazer com que a gente malgaste a nossa energia motora. Portanto, o primeiro exercício que a gente precisa fazer para saber o porquê que a nossa vida está desequilibrada e como a gente começar a deixar ela mais equilibrada
é a gente perceber a si mesmo e ver qual é o centro que nós mais estamos abusando. Por exemplo, o chamado intelectual, essas pessoas que querem ler e saber absolutamente tudo, que querem colocar o mundo dentro da mente, elas abusam do centro intelectual. E isso aos poucos vai causando um desequilíbrio. A gente tem no mundo hoje uma ideia de se endeusar os intelectuais. E que me perdoem aqueles que escutam e se identificam com isso, mas essa é uma ideia equivocada. O sábio, que é diferente de intelectual, é alguém que compreende que existem os 5 centros. E é alguém que compreende que o intelecto é uma das manifestações e uma das formas que nós temos de atuar na vida, mas não é a única. O conhecimento, ele é extraordinário, mas a gente precisa saber selecionar o conhecimento. Isso de estar querendo colocar todas as informações do mundo, porque as teorias, porque a última, a notícia, o que falaram, agora tal coisa, e de estar estimulando freneticamente a nossa mente, além de nos deixar mais ansiosos, com uma mente mais agitada, mais infeliz, com dificuldade de ter paz interior, quando a gente utiliza demais um centro, ele vai roubando energia dos outros centros. Então, se a gente usa demais a mente, ela vai roubar o centro intelectual, ela vai roubar a energia do centro emocional, motor, instintivo e sexual. O intelectual, normalmente, ele vai se tornando apático. Pouco a pouco ele vai perdendo as emoções, ele vai se tornando, me perdoem dizer, mas um cérebro com pernas. Uma pessoa que parece que só tem mente, que caminha daqui para lá, sempre apática, sempre analisando as coisas de maneira apenas intelectual. Uma pessoa que é excessivamente intelectual, você chega para conversar com ela e compartilha uma dor, compartilha algo que você está vivendo com ela vai responder com frases frias, pois é, mas isso é assim mesmo, mas a vida, há que fazer isso e aquilo, ou é tudo assim mesmo, nada tem sentido, e a pessoa vai perdendo a capacidade, por exemplo, de ter empatia, porque tudo que ela vê, tudo que ela sabe, tudo que ela sente é através da mente. Se você leva o intelectual numa festa, e as pessoas estão ali dançando numa festa, o intelectual normalmente ele está parado num canto. Normalmente, existem exceções, é óbvio, mas o que é mais comum é que a pessoa tenha dificuldade de dançar. Ficar mexendo o corpo de um lado para o outro, daqui para lá, qual o sentido disso? Qual é a razão? Qual é o objetivo que eu vou chegar nisso? Tudo ela quer entender o mundo apenas com cálculos, com análises, com projeções. E isso faz com que ela perca a experiência da vida, porque a vida não se trata apenas disso. Tem a sua importância essa parte, mas dentro de sua órbita. Fora de sua órbita, colocar a mente em um relacionamento, por exemplo, em um momento em que a gente está no meio de uma relação, de um contato amoroso, do que a mente vai nos servir ali? Do que o centro intelectual vai nos servir ali? Para nos atrapalhar, para nos amargar, para nos tornar frio esse momento. Porque esse é um momento sexual e emocional, ele pertence a outros centros e não ao centro intelectual. O mesmo acontece com a pessoa que é demasiadamente emotiva. O emotivo, aquele que abusa do centro emocional, são essas pessoas que tudo são a ferro e fogo. São essas pessoas absurdamente ou excessivamente passionais. São essas pessoas que vão de um extremo a outro numa fração de segundo. Num segundo a pessoa está dançando, cantando, rindo, contando piadas, e num outro segundo, porque ouviu uma palavrinha que não gostou, aconteceu qualquer coisa, essa pessoa já vai ao fundo do poço, ou já se torna iracunda, ou já... O que isso está demonstrando? Que o centro emocional dessa pessoa está em estilhaços, ele está quebrado, ele está desequilibrado. E ele precisa ser equilibrado, ele precisa voltar à ordem. Muitas pessoas justificam a si mesmas dizendo, é que eu sou intenso, comigo as coisas são assim, porque eu sou uma pessoa que eu não sou morna. Não,
Quem assim pensa está equivocado, está justificando o seu próprio desequilíbrio emocional. A pessoa que abusa do centro motor. Se uma pessoa é, por exemplo, um esportista ou uma dessas pessoas, como a gente vê hoje em dia, viciadas em academia, que está preocupada porque o centímetro do braço, porque eu estou fazendo agora uma dieta e não sei mais o que, porque eu quero ganhar 2 centímetros de braço, ou a mulher que quer, não, porque a minha curvinha tal, porque eu estou lutando agora pelo desenho do... Essa concentração de energia em uma só área da vida, priorizando o centro motor, vai tirando energia do centro intelectual e do centro emocional. Daí que a gente pode ver, não é uma regra, existem exceções, mas daí que a gente vê que muitas vezes os atletas têm uma dificuldade enorme de articular palavras simples, de finalizar frases inteiras, de articular raciocínios, porque o que a pessoa está fazendo a maior parte do tempo é correr atrás de uma bola, é correr atrás de seja o que for, e ela está colocando toda a sua energia vital nisso. Evidentemente que os outros centros vão sentir e vão ficar defasados. Uma pessoa que abusa do centro instintivo e vai trocando o dia pela noite, essas pessoas vão abusando do seu centro instintivo e vão tendo repercussões no seu centro emocional, passam a ter depressões, ansiedades, tremedeiras, dificuldade para dormir, etc, etc. E o mesmo vale para o centro sexual. Pessoas que abusam da vida sexual e que têm uma vida sexual completamente desregrada, desalinham, deixam todos esses centros completamente desequilibrados e têm dificuldade de se manter produtivo no trabalho, de ter conexões emocionais com as pessoas. A pessoa que abusa desse centro cria dificuldade em manter relacionamentos emocionais saudáveis, porque só consegue pensar relações do ponto de vista sexual. E aí como que vai desenvolver e aprofundar nos sentimentos se toda a concentração da pessoa está no centro sexual? Evidentemente que ela vai ter problemas. Portanto, essa é a primeira causa do nosso desequilíbrio interior, porque nós não alimentamos corretamente os nossos centros, através do qual a nossa vida se desenvolve. E esse é um motivo, digamos assim, mais externo. Ele está relacionado com as nossas atividades e com a escolha das nossas atividades. Nós temos também um motivo mais interno, mais psíquico, mais anímico, que eu vou te convidar a assistir esse vídeo aqui, onde a gente fala em detalhes sobre a forma como a nossa psique está fragmentada, ela está estilhaçada dentro de nós. Nós temos uma série de contradições internas, nós temos uma multiplicidade psicológica, onde cada parte da nossa própria psique deseja algo diferente. Tem algo em nós que quer ser muito bonito e fazer muito exercício. Mas tem algo em nós que também quer comer bastante e que quer ficar descansando. Esses desejos, em si, eles são contraditórios e se combatem mutuamente no nosso interior. A causa fundamental do nosso desequilíbrio interno anímico é essa. E nesse vídeo que eu citei para vocês, a gente fala a fundo sobre isso. E o segundo motivo é esse que nós estamos explicando em relação aos centros. A gente precisa compreender que esses centros existem e precisamos alimentar corretamente esses centros. Na medida em que a gente entende que nós temos os 5 centros e não apenas 1 ou 2, e a gente começa a alimentar corretamente esses 5 centros, de maneira natural, de maneira espontânea, a nossa vida como consequência ela vai começar a se equilibrar. Como que a gente faz isso? Centro intelectual. A gente precisa nutrir o nosso centro intelectual. Só que a gente precisa selecionar aquilo com que a gente vai alimentar o nosso centro intelectual. Do mesmo jeito que a gente não vai almoçar no latão de lixo. A gente precisa escolher aquilo que a gente come.
a gente precisa escolher da mesma forma aquilo que a gente leva para o nosso centro intelectual. Então a gente precisa sim ler, só que a gente precisa selecionar as leituras, precisa saber aquilo que realmente é importante ou não. Precisa saber ler coisas, por exemplo, relacionadas à nossa profissão, importantíssimo. Precisamos saber ler coisas filosóficas, profundas, literatura que tenha um valor real, livros sagrados, leitura espiritual, que vai nos ensinar, que vai nos explicar sobre a vida espiritual, sobre o divino, sobre o autoconhecimento. Esse tipo de leitura é absolutamente fundamental para nutrir corretamente o nosso centro intelectual. Nós temos que saber diminuir tempo de internet. Hoje em dia, são horas e horas e horas que a gente desperdiça ali em redes sociais, em vendo coisas que não vão nos acrescentar nada na internet. A gente precisa saber cortar isso. É preciso saber renunciar, cortar essas coisas e colocar alimentos que sejam mais idôneos, que sejam melhores para a gente. No centro emocional, a gente precisa saber selecionar as nossas emoções. A gente precisa assistir um filme, uma série, mas precisam ser coisas que tragam emoções superiores. A arte em si é um enorme alimento das emoções, mas a gente precisa selecionar o tipo de arte do qual a gente se alimenta. A gente precisa saber selecionar o tipo de música que a gente escuta. Se a gente fica escutando esse tipo de música que é famosa e que é comum hoje em dia, essas músicas arrítmias, com essas batidas, com... E aí vocês me perdoem, mas falar claramente, esses funks, essas coisas terríveis que existem hoje em dia, que a letra não vale um centavo, que o ritmo, que aquilo, que a mensagem que tem por trás é uma pior e mais degenerada que a outra. Se você quer viver uma vida espiritual rica, verdadeira, e ao mesmo tempo você está alinhado e se alimentando dessas porcarias, me perdoe, mas isso é uma contradição, é uma coisa absurda. A gente precisa saber fazer uma autocrítica e saber observar o nosso entorno e ver daquilo que nós estamos nos nutrindo. Essas músicas que existem hoje em dia, esses que são chamados de artistas hoje em dia, pelo amor de Deus, que de artista não tem absolutamente nada. A gente precisa saber cortar isso da nossa vida. Estamos ali com as nossas emoções em frangalhos, mas aí, na hora de escutar uma música, a gente está com esse ambiente na nossa casa. Aí a gente não entende por que, que os filhos estão falando palavrão, por que, que marido e esposa estão discutindo, se o próprio ambiente sonoro da nossa casa é um tipo de música agressiva, que tem uma batida ali que vai nos puxando o tempo todo para baixo. A gente precisa saber selecionar e cortar isso, a gente precisa elevar o ambiente sonoro da nossa casa. Como que a gente faz isso? Com músicas clássicas, músicas de New Age, aprender a escutar Mozart, Beethoven, Vivaldi, Bach, escutar músicas que sejam mais poéticas, músicas folclóricas, de repente, coisas que tenham um fundo, que tenham uma raiz, e não essas coisas que hoje em dia são chamadas de música. A gente não poderia chamar nem de música essas coisas que existem hoje. É uma pior que a outra. A gente precisa fazer uma escolha. Eu quero ter uma vida melhor, mais equilibrada ou não? A gente precisa começar a saber renunciar e nos alimentar emocionalmente de forma superior. Melhor alimento para o centro emocional, meditação. A meditação é, inclusive, a única atividade que alimenta ao mesmo tempo o emocional e o intelectual de forma superior. Leitura de livros sagrados é outra coisa, que ao mesmo tempo nos está alimentando o intelecto de forma superior e ao mesmo tempo nos traz emoções espirituais, emoções de caráter superior. Como que a gente alimenta corretamente o centro motor? Com uma atividade física, estando em movimento, fazendo atividades saudáveis e equilibradas. É fundamental ter um exercício físico, que a gente não pode cair nos extremos. Se a gente não consegue, de repente,
fazer um esporte, fazer uma academia, algo nesse sentido, que seja dar uma caminhada, mas a atividade física é extremamente importante. Contato com a natureza, quando a gente tem contato com a natureza, a gente nos alimenta de forma superior nas nossas emoções. Quando a gente está no meio de um bosque, entre as árvores, está numa praia ou numa serra, aonde for, aquilo ali nos nutre emocionalmente e nos vai colocando num estado distinto, numa vibração mais elevada. Como que a gente alimenta corretamente o centro instintivo? O centro instintivo gosta de regularidade. Então, tentando dormir e acordar mais ou menos na mesma hora, tentando comer de forma mais ou menos equilibrada, sem cair em fanatismo, mas sem cair em abusos. Evitar a todo custo toda forma de vício. A inconsciência no nosso centro instintivo é o que geram os vícios. Vícios em cigarro, etc, etc, etc. Nós temos que saber limpar esses vícios da nossa vida. E o centro sexual, que é o mais importante deles. Nós vamos falar a fundo em outras aulas, porque esse tema ele merece a sua devida profundidade. Sexo é coisa muito séria. Em síntese, o que a gente pode adiantar é que a energia sexual é uma energia sagrada. É a única energia que é capaz de criar isso que se chama vida. Nenhuma outra energia cria vida. A energia sexual é uma energia literalmente divina dentro de cada um de nós. E por ser sagrada, ela não é nenhuma coisa feia, não é nenhum pecado, como muitas vezes as religiões gostam de pregar. Isso é um absurdo, a gente vê a energia sexual como algo sujo, mas ela tampouco pode ser tratada de forma desrespeitosa e a gente pode fazer com ela aquilo que nos dê na telha. Não funciona assim. Existe um meio, existe uma forma de nós trabalharmos corretamente essa energia. E se nós vamos alimentando corretamente os 5 centros da nossa máquina humana, naturalmente a gente vai começar a sentir um equilíbrio na nossa vida. O equilíbrio vai ser uma consequência disso. E uma última dica que a gente deixa nesse vídeo para o que fazer quando a gente tiver com um centro muito descontrolado, muito desequilibrado. Na Índia existem ali os domadores de elefantes. E uma das técnicas que os domadores de elefantes usam, quando tem um elefante que está descontrolado, se tem um elefante que está ali meio revoltado, meio agindo de forma tempestiva, os domadores de elefante eles fazem algo muito interessante. Eles colocam então, junto a esse elefante que está mais desequilibrado, eles colocam um elefante de cada lado dele, 2 elefantes que estejam calmos, um de um lado e outro de outro, e amarram esses elefantes ali. E aquele elefante do meio que está descontrolado, se ele se agita e começa a ir para um lado, ele encontra ali um outro elefante que está ali, calminho, tranquilo. Se ele se agita e começa a ir para o outro, ele encontra um outro elefante que está ali, paradão, tranquilo. Essa influência dos 2 elefantes calmos, dos 2 lados do elefante que está agitado, por osmose, vai pouco a pouco acalmando o elefante que está agitado. E ele passa a ficar calmo, assim como os outros 2. A gente pode fazer a mesma coisa com os centros. Ou seja, quando a gente está com um centro muito agitado, se a gente está com o nosso centro intelectual, que a gente não consegue acalmar os pensamentos, que está muito agitado a nossa mente, a gente pode usar um outro centro para acalmar o centro intelectual. Então, por exemplo, estou com a mente agitada, eu posso usar o centro motor para dar uma ajudada a acalmar o intelecto. Então, eu vou fazer uma corrida, vou fazer um exercício e, uma vez que eu termine, o centro intelectual vai estar um pouco mais calmo. Aí eu posso conseguir, por exemplo, fazer uma meditação, deixar aquele centro mais controlado. Se eu estou com as emoções muito agitadas, estou com uma emoção ali ruim que não me deixa, eu posso usar o centro intelectual, pegar uma leitura, um livro de caráter superior que traga conteúdos ali elevados e na medida em que eu for lendo esse conteúdo superior, isso vai acalmar pouco a pouco as nossas emoções.
Ou podemos ainda escutar uma música. Está ansioso ou está com tristeza, colocamos Mozart para escutar. Pouco a pouco, a atmosfera que vai se criando ali vai começar a nos deixar mais calmo e vai começar a equilibrar o nosso centro intelectual, o nosso centro emocional. Podemos, como a gente comentou antes, ir observar a natureza, olhar o céu, isso é algo que nos acalma. E o melhor, o mais infalível de todos, a nossa principal dica, meditação. A meditação é uma prática, é uma disciplina que acalma e equilibra os nossos 5 centros. É realmente uma prática extraordinária que pode começar a colocar ordem nos nossos 5 centros. Se você gostou desse conteúdo, te convido a curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal. Aqui nós vamos trazer muitos conteúdos como esse e meu livro chamado Simbolismo Secreto da Bíblia vai sair em breve, onde nós aprofundamos no conhecimento profundo que existe por trás desse que é o maior livro de todos, e esse vídeo é um pedacinho do conhecimento que está contido nesse livro e nesse canal do conhecimento que nós compartilhamos. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.